Graça e paz, amados. O Senhor tem ministrado no meu coração, e o Wilson falou uma coisa interessante de manhã, que a gente começa a estudar a palavra e preparar a mensagem. Irmão, nós somos os primeiros a comer, nós somos os primeiros a apanhar, nós somos os primeiros a ser alinhado, e quando chega ainda no culto aqui, Deus pega a gente ainda. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que para mim é muito forte. Ela é simples, ao mesmo tempo muito profunda. Não dá tempo da gente entrar muito em detalhe, mas eu gostaria de compartilhar com você. Quero que você abra a tua Bíblia ou ligue o teu celular em Josué capítulo 20. Nós vamos começar já a compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Josué capítulo 20, do versículo 1 ao 9, diz assim, Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Diga assim, refúgio contra o vingador de sangue. No 4, e fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, e até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa e à cidade onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quiriate-Arba, que é Hebrom, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro, que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se apresentar diante da congregação. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, a tua palavra tem poder por si mesmo, Senhor, para ser ministrada aos corações. A tua palavra está lançada. Pedimos a ti que o Senhor possa ministrar em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, não o que eu acho que seja, mas aquilo que o teu Santo Espírito quer falar a nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, deixa eu explicar essa passagem para vocês. Talvez muitos já conheçam, mas deixa eu explicar, porque aqui tem um segredo espiritual muito grande, e tudo isso aqui tem a ver conosco. E aí você pode pensar, comigo, pastor? Mas eu não matei ninguém, eu não sou assassino, o que isso tem a ver comigo? E eu vou dizer que tem a ver comigo e com você. Tem a ver com o plano de Deus para as nossas vidas. Então eu gostaria que você acompanhasse com um entendimento racional, e para que você entenda depois o que Deus quer fazer neste lugar esta noite, amém? O que são essas cidades de refúgio? Na verdade, no início da humanidade, já houve problemas de violência contra o próximo. O primeiro homicida, o primeiro assassino foi Caim, que matou Abel. E Caim se preocupou depois do assassinato, ele conversando com Deus. Ele dizia assim, agora eu serei errante pela terra, e qualquer um que me achar, pode ter o direito de querer se vingar, porque eu matei uma pessoa, matei meu irmão. Mas Deus assegurou para Caim que isso não iria acontecer,
mas que, na verdade, começa aí um ciclo de violência e um pagamento daquilo que se faz na terra. Agora, veja bem, nós estamos falando do início da civilização. Nós estamos falando numa região que não tinha lei, não tinha juiz, não tinha governador, não tinha presidente, não tinha polícia, não existia nenhuma estrutura de justiça. Então, os homens no início, eles resolviam os seus problemas da forma que viesse na cabeça deles. E se eles resolvessem matar alguém, eles simplesmente matavam. Então, havia uma necessidade de se estabelecer uma lei para que tivesse uma organização civil entre as pessoas. A primeira lei que surgiu foi a lei do talião. Na Mesopotâmia nós tínhamos o Código Hammurabi, que é um dos códigos mais antigos em todo o mundo. Ele é considerado como referência para o código civil e de leis de países. E depois nós temos a Torá, que na verdade são as escrituras e os ensinamentos que Deus entregou na mão de Moisés. Mas todos eles têm um comportamento similar, aonde se alguém cometesse algum crime, essa pessoa pagaria com a vida. É a lei do talião. A lei do talião, se você for fazer uma pesquisa, é a referência do que está escrito na palavra de Deus, do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aquilo que você causar de dano a uma pessoa é aquilo que tem que ser causado para você como pagamento. Então aí começa uma organização das leis para as civilizações ter um controle da violência uma contra a vida de pessoas. Agora, na palavra de Deus, nós temos a referência de Caim, e depois, logo depois do dilúvio, nós temos mais uma referência, que é lá na época de Noé, Gênesis 9:6. Se você quiser anotar, nós não vamos abrir, mas quando Deus faz a aliança com Noé, uma das coisas que Deus fala é que não vai destruir mais a terra com o dilúvio, com água, mas que os homens precisam ter uma organização entre eles, e uma das coisas que Deus estabelece é que, se alguém derramar o sangue de outra pessoa, pagará com o sangue dele mesmo. Então começa a ser estabelecido o direito de vingança. E aí, quando é estabelecido a lei de Moisés, em Êxodo 21, de 23 a 25, está escrito lá o que todo mundo conhece, que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Em Êxodo 21, de 12 a 13, diz assim: quem matar morrerá como pena de morte, porém se não fez intencionalmente, poderá se refugiar em um local determinado. Aí agora, Deus começa a estabelecer uma regra, porque começou a acontecer alguns episódios, e a própria palavra de Deus diz isso, e eu gostaria de passar até algumas referências para que você depois possa ler na tua casa. Números 35, de 6 a 34, você que está anotando, tem mais essa referência para você ler em casa. Depois Deuteronômio 4, do 41 ao 43, e Deuteronômio 19, no começo, até o versículo 13. E acontecia o seguinte: como separar um acidente de trabalho de um assassinato legítimo? Um assassinato em que a pessoa realmente causou a morte de uma pessoa intencionalmente. E aí eu vou te explicar. Se as pessoas estivessem trabalhando, por exemplo, com um machado, cortando uma árvore, e aí a lâmina do machado escapasse do cabo e acertasse o companheiro que estava trabalhando do lado e causasse a morte daquela pessoa, então aquilo já era o suficiente para um parente dizer assim: rapaz, você matou meu parente, eu vou te matar também. Falei: não, mas espera aí, foi sem querer. Sem querer? Então, houve uma necessidade de estabelecer pelo menos uma estrutura em que essa pessoa tivesse o direito legal de ser julgado, se ele cometeu esse crime intencionalmente ou foi involuntário, foi um acidente de trabalho. Então Deus estabeleceu as cidades de refúgio. Deixa eu explicar para vocês o que são as cidades de refúgio.
Os levitas, irmãos, que era a tribo sacerdotal, eles não tinham direito de trabalho e de labor. Então, Deus deu uma ordem para Moisés, de que quando fosse estabelecer a cidade, quando fosse estabelecer a Canaã, os levitas receberiam 48 cidades para eles morarem, e que seriam cidades levíticas. Seriam cidades dos sacerdotes para eles viverem, e eles teriam direito de ter os arredores da cidade para ter um gado, para ter alguma coisa, mas nada que conferisse uma produção comercial. E dessas 48 cidades, 6 cidades foram separadas para ser as cidades de refúgio. Essas cidades eram cidades fortificadas, eram cidades que tinham um muro muito alto, que tinham um portão central, e que existia um controle de quem entrava e quem saía. Existiam os moradores, que eram da tribo de Levi, mas toda a parte de estrutura para servir a cidade só acontecia com a autorização dos anciãos. E os anciãos tinham o hábito de ficar na porta de entrada para fiscalizar quem entrava e quem saía. Então eram fortalezas que se controlavam quem entrava e quem saía. Amém? Agora, essas cidades, amados, 6 cidades, Deus pediu para separar 6 cidades. 3 cidades ficaram aquém do Rio Jordão, e 3 cidades além do Rio Jordão. Então o Rio Jordão estava aqui, tinha 3 cidades de refúgio desse lado, e 3 cidades de refúgio desse lado. E a palavra de Deus diz o seguinte: essas cidades precisam estar à mão de qualquer pessoa, ou de fácil acesso. Então, essas cidades tinham que ter uma estrada e uma pavimentação, é lógico que da época, fácil acesso, para que cada um ou qualquer uma pessoa que precisasse chegar nessa cidade de refúgio tivesse o acesso tranquilo. Então essas cidades precisavam ter boa sinalização, fácil acesso, pavimentação, e também diz alguns historiadores que existiam pessoas no caminho dessas cidades para facilitar o acesso de qualquer um que precisasse. Então, por exemplo, a pessoa cometeu um assassinato. A lei de Moisés dizia o seguinte: o vingador de sangue, que era um parente próximo, tinha o direito de matar aquela pessoa. Pior do que isso, amados. Dizem os historiadores que não era só matar. Ele conseguia pegar essa pessoa e ele podia fazer o que ele quisesse e matar a pessoa do jeito que ele quisesse, porque ele tirou a vida de um parente. Então um parente próximo se tornava o vingador de sangue. Então, quem matasse alguém, e principalmente agora sem a intenção, por um acidente de trabalho, ou alguma coisa que houve uma contenda no momento, e aquela pessoa foi assassinada, imediatamente a pessoa largava tudo que ele estava fazendo, e depois do episódio, ele corria para a cidade de refúgio. E aí, ele tinha que correr muito rápido, porque se alguém descobrisse o assassinato, ou se tivesse alguém perto ali que soubesse, e alcançasse ele, tinha o direito de matá-lo. Então ele tinha que ser rápido. E a palavra de Deus, e os historiadores dizem que tinham levitas que ficavam à beira do caminho para ajudar todo aquele que precisasse chegar na cidade de refúgio, para que ele tivesse o direito de julgamento. Então, esses facilitadores, eles ajudavam a pessoa a não errar o caminho da cidade. E se você for ver nas escrituras, eram cidades que ficavam normalmente nas montanhas, bem sinalizadas. Essa pessoa chegaria na cidade e identificaria logo no começo para os anciãos, dizendo assim: eu preciso de refúgio, eu cometi um assassinato. E aí os anciãos já pegavam a situação dele, ele podia relatar o que aconteceu, e segundo a situação, se eles julgassem que aquela situação era digna de dar proteção para aquela pessoa, eles traziam a pessoa para dentro da cidade de refúgio e apresentavam ao sumo sacerdote. E aí o julgamento poderia acontecer ali no momento, ou marcar-se uma data, porque os parentes da vítima tinham direito também de estar nesse julgamento. Aí, se tivesse 2 testemunhas que comprovassem que o assassinato foi voluntário, ou seja, com a intenção mesmo, essa pessoa era colocada para fora da cidade
e ele passava a ser errante e fugitivo do vingador de sangue. E se o vingador de sangue o encontrasse, poderia matá-lo sem ter a culpa do assassinato sobre a vida deles. Porém, se não houvesse duas testemunhas, ou se houvesse só uma testemunha, ou nenhuma testemunha, e o que ele explicou sobre a versão dele do crime, então ele poderia ficar na cidade como proteção. Veja bem, essa pessoa passava a morar nessa cidade de refúgio, e quem cuidava dessa pessoa era o sumo sacerdote. Essa pessoa não poderia sair dessa cidade. Se ele colocasse o pé para fora dessa cidade, o vingador de sangue podia achar ele e tirar a vida dele por direito legal. Então ele tinha que morar nessa cidade. E o sumo sacerdote se responsabilizava em cuidar dele, dar roupa, dar comida, e ele ficava ali trabalhando com o sumo sacerdote, fazendo as atividades que eram do dia a dia ali. Amém? Então nós entendemos o que é esse episódio que nós estamos falando. Deixa eu te falar algumas coisas. Eu gostaria de explicar para você algumas figuras disso. O Antigo Testamento, irmão, são sombras das coisas futuras. Está lá em Colossenses. No capítulo 2 diz que, em Colossenses capítulo 2 diz que tudo que está no Velho Testamento é figura daquilo que Deus ia preparar para o futuro. E o que Deus prepara no futuro é muito melhor do que Ele deixou separado no Velho Testamento. O assassino involuntário, amados, sou eu e você. Porque a palavra de Deus em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o assassino involuntário somos nós que pecamos. E na carta de 1 João diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos, ou nos fazemos mentirosos e anulamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então todos nós somos sim pecadores. Então isso nos enquadra numa situação. O vingador de sangue é Satanás, que quer que a gente pague pelo erro que nós cometemos. É interessante do jogo de Satanás que ele promove o erro na nossa vida. Ele é o grande promotor, ele é o grande marqueteiro que oferece o pecado para a nossa vida como se fosse a melhor coisa que nós podemos ter. Mas assim que nós cometemos o pecado, ele fala assim, tem um preço. Ou você vai ter que me servir, ou então eu vou te matar. Então o vingador de sangue, ele está aqui na posição de Satanás sobre as nossas vidas. Se Satanás pegar nós, e ele tiver a oportunidade de matar nós, ele vai nos matar. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas não veio senão para roubar, matar e destruir. A cidade de refúgio, irmãos, tem vários símbolos, mas a cidade de refúgio são as igrejas. Irmão, veja bem, não é a igreja quatro paredes. Somos nós reunidos como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Esse prédio aqui, depois que a gente for embora, ele vai ficar vazio, não vai ter nada aqui. Mas nós somos a igreja, então nós somos a cidade refúgio para quem precisa de proteção. O interessante também é que Jesus é o próprio símbolo da cidade refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa libertação. E aí o sumo sacerdote da cidade também é Jesus. Os facilitadores do caminho somos todos nós que trabalhamos no Evangelho para facilitar o caminho das pessoas até a cruz de Jesus Cristo. Você imagina, irmão, alguém correndo porque matou alguém, e aí encontra a gente no caminho, e a gente está assim, onde você vai com tanta pressa? Rapaz, eu preciso chegar na cidade de refúgio, porque eu matei uma pessoa, e a gente fala assim, não liga não, isso aí não vai dar em nada não, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos conversar. Não! As pessoas viam as pessoas passarem como que fugitivas mesmo no caminho para as cidades de refúgio, e dizia assim, você precisa chegar na cidade de refúgio? Rapaz, eu preciso. O que aconteceu? Eram os próprios levitas. Rapaz, eu matei uma pessoa, então vem logo, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar qual é o caminho para que você chegue na cidade de refúgio.
Então, cada um de nós que trabalha para o Evangelho, somos os facilitadores para que as pessoas cheguem na cidade de refúgio. Você, líder de célula, você é facilitador do caminho. Você, anfitrião, é um facilitador do caminho. Você, membro da célula, que é ativo, que participa, você é um facilitador do caminho. Você que prega o Evangelho na tua escola, na faculdade, no trabalho, você é um facilitador do caminho. Porque está cheio em número de pessoas, muitas pessoas, precisando de refúgio em Jesus. Só que o que Deus faz com Jesus é muito melhor do que o passado. O que era julgado na porta da cidade é se o crime foi cometido voluntariamente ou involuntariamente. Com Jesus não. Jesus não quer saber se você cometeu pecado voluntário ou involuntário. Jesus está te esperando de braços abertos para você chegar e te colocar para dentro da cidade. E está dizendo assim: vem, filho amado, eu estou te esperando. Mas eu cometi um crime. Vem, filho, eu estou te esperando. Mas eu errei. Vem, filho, não tem problema, eu estou te esperando. Sabe de uma coisa, amado? O assassino involuntário, ao entrar na cidade, depois que ele estava na proteção, ele comia com o sacerdote. Ele se alimentava da mesma comida que estava na mesa do sacerdote. O sacerdote o vestia, o sacerdote cuidava dele. Tinha água para ele tomar banho, tinha uma cama para ele dormir, tinha comunhão. O sacerdote, como família sacerdotal, eles tinham os momentos de louvor e adoração. E o assassino involuntário estava ali participando das adorações ao Senhor nosso Deus. O ambiente era um ambiente de proteção, de comunhão, de alegria e de felicidade. E se o vingador de sangue quisesse entrar na cidade, o sumo sacerdote dizia assim: não, aqui você não pode entrar. Não, mas eu tenho uma dívida para acertar com ele, eu preciso acertar com ele, porque ele matou um parente meu. Não, ele está sobre a minha proteção. Em Jesus, amados, nós temos a proteção daquilo que a gente devia para Satanás, lá como pecado. E Satanás não pode nos tocar. Sabe, meus queridos? Muitas vezes passa na nossa cabeça da gente querer sair da cidade de refúgio. Nos entediamos com a igreja. Nos entediamos com a obra de Deus. Ficamos aborrecidos um com o outro, com problemas, com dificuldades. Ou então, a nossa vida não está assim, do jeito que a gente gostaria ainda em Deus. E o mundo começa a nos seduzir. E a gente fica querendo dar uma voltinha lá fora. Mas aqui, a pessoa que estava refugiada na cidade de refúgio, ela não poderia sair nunca mais, com uma exceção, porque se o vingador de sangue o pegasse, poderia matar. E muitas vezes nós estamos na proteção de Deus, nós estamos dentro da igreja, mas às vezes a gente está querendo dar uma passeadinha lá fora. Estamos querendo fazer alguma coisa que a gente fazia antes, lá fora. Mas se nós colocarmos o pé para fora do que é proteção de Deus nas nossas vidas, o diabo está pronto para requerer a dívida e querer tirar a nossa vida, amados. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu comecei a trabalhar muito cedo no Evangelho, e um dos meus primeiros ministérios foi fazer acompanhamento de drogados para a casa de recuperação. E na minha primeira experiência, ela foi ótima, estou sendo irônico. De 20 pessoas que eu ajudei, eu estou falando de adolescentes da idade do meu Rafael. De 20 pessoas que eu ajudei fazendo triagem, acompanhamento para a casa de recuperação, depois o tratamento da família, porque tem que se tratar a família, porque quando a pessoa tem problema de droga, não é o drogado que tem problema, é o drogado e a família. De 20 adolescentes que eu ajudei, 20 eu enterrei. Eu lembro de um, que quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me fez lembrar, e ele tinha exatamente a cara e a feição do meu Rafael.
E eu o levei na casa de recuperação porque ele estava totalmente entregue nas drogas. E aí fez todo aquele trabalho no desafio jovem. Mas antes de terminar o prazo, ele achou que ele já estava bom. Não, eu estou bom já. Eu estou bom, Marquinhos, eu estou bom. Rapaz, você tem que cumprir o tempo. Não, eu já estou bom. Eu quero servir ao Senhor lá na igreja. Eu quero falar do amor de Deus. Rapaz, mas você tem que ficar... Não, eu estou bom. E aí a gente não faz nada que seja contra a vontade da pessoa. E aí ele voltou para o ambiente normal dele, sem ter o tratamento. E poucos dias depois ele começou a sair da cidade de refúgio. E poucos dias depois ele começou a usar drogas. E poucos dias depois ele teve uma excelente ideia de sustentar o vício dele fazendo um assalto. E houve uma atuação da Rota. Quem nunca escutou falar da Rota aqui, a Rota lá em São Paulo é terrível, mas ela faz um serviço muito forte. E ela, no ditado da minha época, era assim: a Rota atira para depois perguntar. Se o sujeito morrer, pergunta para a família, mas primeiro atira. E ele se envolveu nesse assalto, e no confronto com a polícia ele veio a falecer. 14 anos. E eu olhei para aquele jovem adolescente, num caixão, e era o 20º. E eu dizia assim: Deus, mas espera aí, como assim? As trevas têm mais poder que a luz? E eu me revoltei ali. Eu era imaturo, estava aprendendo. E ele tinha um companheiro. E o companheiro, nós sentamos na calçada, e eu comecei a chorar porque aquilo me doeu muito. Nem barba o menino tinha. E aí eu disse para ele assim: olha, e no momento de revolta minha, né? Eu disse para ele assim: ó, você vê o que você vai fazer da tua vida, viu? Você vê o que você vai fazer da tua vida, você decide, porque senão daqui a pouco eu estou enterrando você também, porque eu já enterrei um monte. E é o seguinte, a última conversa que eu tenho com você, você vê o que você quer fazer da tua vida. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, você entrega. Agora você quer ir para o submundo do crime, você vai e acaba com tudo logo de uma vez, porque eu estou cansado de ficar correndo atrás de vocês, mas eu vou orar por você. Mas eu não quero saber mais de ficar correndo atrás de você. Você dá um jeito na tua vida, rapaz. E levantei e fui embora. Depois Deus ministrou no meu coração: filho, não é tua culpa. Eles resolveram sair da cidade de refúgio. Não saia da cidade de refúgio. Se você está com o pensamento de sair da cidade de refúgio, esta noite é uma noite de reconciliação com Deus. Se você está saindo da cidade de refúgio, esta noite é noite de acerto com o nosso resgatador. Sabe o que aconteceu, amados? Depois de 10 anos, eu voltei para São Paulo num evento, e eu tive a oportunidade de pregar nesse evento. E quando eu cheguei no estacionamento, eu escutei uma voz dizendo assim: ô pastor Marcos. Aí eu olhei, era um rapaz magro, alto, barba, né? Quem é esse sujeito, né? Ô irmão, tudo bem? Porque quando a gente é crente é fácil, irmão, todo mundo é irmão, né? Então assim, você não sabe o nome, mas é irmão. Ô irmão, tudo bem? E ele falou assim: você não está lembrado de mim, né? Eu falei: não. Ele falou assim: eu sou o fulano de tal. Você lembra? E você lembra da última conversa que a gente teve, que a gente estava sentado na calçada, e você falou assim: você resolve a tua vida, porque eu estou cansado de correr atrás de você? É você, rapaz. Eu falei: nossa, eu falei isso, né? Ele falou: eu queria dizer para você que valeu a pena. Eu estou vivo. Você não teve que me enterrar. Eu falei: glória a Deus. Ele falou assim: eu estudei, tenho profissão. Eu casei, tenho uma esposa linda, tenho uma filha. E pela misericórdia de Deus eu faço a mesma coisa que você, porque eu sou pastor hoje.
Aí ele disse assim: eu estou aqui para dizer para você que vale a pena todo aquele sacrifício que você fez. Estou eu aqui para dizer que daqueles eu consegui restauração. Amados, não saia da cidade de refúgio. Nós temos uma dívida com Satanás e ele quer cobrar você. Irmão, ele quer te pegar. Uma vez, irmãos, eu passei por um acidente em Iviema, vindo de São Paulo, eu, a Raquel e o Rafael. O pneu do carro estourou numa noite chuvosa, numa daquelas curvas de Iviema. E aí eu segurei o carro dançou para lá, para cá, consegui parar o carro. Aí eu tive que descer do carro, trocar o pneu. Aí aquelas carretas passavam na minha costa, assim, a Raquel: eu vou sair para te ajudar. Eu falei: não, fica no carro, pelo amor de Deus, fica aí no carro. E aí eu trocando o pneu com dificuldade, aquelas carretas passando nas minhas costas assim, pastor Cristian, blá, blá, blá. E eu falava: Jesus, me ajuda. E aí com muita dificuldade eu tirei aquele pneu, o pneu cortou tudo assim, irmão, né, Raquel? Ficou assim, ó, porque comeu tudo. E aí eu troquei aquele pneu, entrei. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei: glória a Deus, eu estou dentro do carro. Ah, meu Deus do céu, vamos embora daqui, tudo escuro, todo... Irmão, eu tremia, minhas pernas faziam assim, ó. Aí eu: vamos embora. Um episódio depois, alguns meses depois, nós estávamos no serviço da igreja e uma enviada do adversário, né, estava lá na igreja e resolveu receber alguém no corpo dela lá, né? E aí a gente não gosta de conversar com esse povo, a gente manda embora e pronto, né? Mas ela queria conversar comigo. E aí o povo não conseguia expulsar o demônio e levar lá no banheiro. Aí falou: pastor, o senhor vai ter que ir lá, que o negócio está complicado. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, já gritou lá: sai, eu não quero você. Eu falei: ó, cala a boca, que com você eu não quero conversa. E aí, antes dela calar a boca, ela falou assim, aquilo que estava lá, né? Falou assim: é difícil acabar com você, porque aquele dia do pneu estourado, eu tentei te matar. E eu falei assim: cala a boca e sai, porque o que eu tenho é com o meu Jesus, não é com você. E aí, acabou o assunto. Mas Satanás tenta contra a nossa vida todo o tempo, irmãos. Mas ele não pode. Porque estamos na cidade de refúgio. Nós estamos na fortaleza. E Jesus é a nossa proteção. Deixa eu falar para vocês dessas 6 cidades. Nós temos 6 cidades. Por favor, não faça a conta das 6 cidades, que eu já vou ser rápido. As cidades de refúgio que nós lemos são 6. Eu gostaria de ler para você o significado de cada uma delas. A primeira é Quedes. E Quedes, em aramaico, significa santuário e santificação. Quando encontramos com Jesus, corremos para a cidade refúgio, nós encontramos o santuário de Jesus, que é a igreja, e nós temos a proteção, e aquilo que o pecado gerou nas nossas vidas já não tem mais poder para atuar, e nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. A segunda cidade é Siquém, que é ombro e amizade. Quando nós vamos para Siquém, nós encontramos com os ombros de Jesus, e podemos fazer como João, recostar a nossa cabeça no ombro de Jesus. Mas não é só isso, amados. A cruz que era para nós, Jesus tira das nossas costas, e Ele carrega a cruz no ombro. Foi Ele que carregou aquilo que eu deveria pagar, mas Ele pagou no nosso lugar. Sabe o que acontece, irmão, quando um soldado é ferido na guerra? Sabe como o outro soldado carrega esse soldado? Ele junta o soldado e coloca no ombro, e ele carrega. É isso que Jesus faz conosco quando nós vamos para Siquém. E em Siquém nós somos restaurados na nossa comunhão e amizade com Deus, porque o pecado cortou a nossa amizade com Deus, mas Jesus religa a gente novamente com Deus, e restabelece a amizade que nós temos ter com Deus. A terceira cidade é Hebrom, que é comunhão e companhia.
Quando nós corremos para Hebrom, a cidade de refúgio, nós temos comunhão com Deus, porque Jesus está esperando a gente para sentar à mesa, comer o pão, beber do vinho e estabelecer a comunhão novamente. E quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo, porque ele disse assim, não vos deixarei só. Ele, como nosso sacerdote, ele é nossa companhia, ele é o nosso pão, ele é a nossa água, ele é a nossa roupa, ele providencia onde nós vamos dormir, ele providencia onde nós vamos morar, porque Jesus não nos deixa abandonados. E Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Isso é Hebrom, irmão. Quando nós estamos em Hebrom, nós temos comunhão com Deus e companhia do Espírito Santo. Bezer, fortaleza e segurança. Quando corremos para Bezer, a cidade de refúgio, e o vingador de sangue, que é Satanás, vai contra nós, ele não pode passar os muros de proteção do que Jesus construiu para nos proteger. E você pode dizer assim, contigo não, Satanás, não te devo mais nada, porque eu estou sobre a proteção de Jesus Cristo. Fortaleza, irmãos, vivemos numa fortaleza na cidade de refúgio. Ramote Gileade. Sabe, irmãos, pelo menos 4 das 6 cidades de refúgio estão num lugar alto, nas montanhas de Efraim, nas montanhas de Gileade. Então, Jesus, antes nós estávamos pelo pecado, na humilhação, na vergonha, fugitivos, mas com Jesus, que é o nosso refúgio, nós estamos nos lugares altos, e podemos exaltar o nome do nosso Deus. Em Golã, nós temos alegria e libertação. Quando estamos em Golã, voltamos a ter a alegria que o pecado nos roubou. Sabe, irmão, o pecado nos rouba a alegria. Sabemos que estamos devendo. Sabemos que estamos em dívida. Toda vez que nós pecamos, ficamos tristes. Se estamos continuamente pecando, então estamos continuamente tristes, porque o pecado nos rouba a alegria. Mas assim que nós colocamos os pés na cidade de refúgio, Jesus nos restabelece novamente a alegria de Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. O meu Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E eu queria te falar a última coisa. Como era pago vida por vida, mão por mão, pé por pé, Deus não se esqueceu disso. Uma das últimas coisas que acontecia com esse assassino involuntário era, se ele cumprisse os dias de ficar na cidade refúgio, na cidade fortaleza, era por tempo indeterminado. A única coisa que vinculava, que poderia fazer com que ele pudesse sair da cidade refúgio, é com a morte do sumo sacerdote. A vida dele agora estava vinculada à vida do sumo sacerdote. O que o sacerdote comia, ele comia. O que o sacerdote bebia, ele bebia. O que o sacerdote desse de roupa para ele, ele colocava. Porque ele não trabalhava. Ele não tinha uma vida de labor, de trabalho. Então a vida dele era totalmente dependente do sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar para sua casa. E o vingador de sangue não poderia mais ir contra ele. E ele estava protegido pela lei. E o vingador de sangue não poderia mais ir contra ele. Então, se fosse 1 ano, era 1 ano. Se fosse 10 anos, era 10 anos. Se fosse 50 anos, se a vida do sumo sacerdote fosse mais 50 anos, era 50 anos que ele ia viver lá. Mas assim que o sumo sacerdote morresse, ele poderia ter a vida dele voltar ao normal.
voltar para a propriedade dele, voltar para a família, voltar para os negócios. E poderia circular livremente, porque não existia mais nenhuma acusação contra a vida dele. Você sabe disso. Jesus voluntariamente se entregou para morrer no nosso lugar. É como que se Jesus fosse o nosso sumo sacerdote da vez, e nós estivéssemos vivendo na cidade para ter a proteção contra o vingador de sangue, e Jesus dizer assim, mas se eu morrer, você pode ter a tua vida normal, e a proteção vai ser constante, você não precisa mais ficar nessa cidade. E a palavra de Deus em Efésios 5 diz que Jesus se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar, vida por vida. E agora nós somos libertos totalmente para andar por todo lugar. E agora dizendo que o meu libertador morreu por mim, porque ele não morreu de morte morrida, ele não morreu de velhice, ele não morreu porque ele ficou doente, ele morreu porque ele se entregou para que eu pudesse ter libertação. Meu Jesus é meu refúgio, a minha fortaleza e é o meu libertador. Sabe, amados? Esta noite, eu quero dizer para você que é noite de salvação. Se você ainda não foi para a cidade de refúgio, esta noite, nós queremos fazer um convite para você. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus, que você vai ter a proteção contra o vingador de sangue que está contra a sua vida. Em Jesus você tem proteção, em Jesus você tem vida nova, em Jesus você tem alegria, em Jesus você tem comunhão, em Jesus você tem a amizade de Deus, em Jesus você tem o ombro dele para recostar, em Jesus você tem uma libertação de uma vida escravizada pelo pecado. E esta noite é noite também de reconciliação. Todas as vezes que nós resolvemos pecar, nós estamos saindo da nossa cidade de refúgio. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que significa a lei de Talião? Se você for procurar no dicionário e for procurar o que significa a lei de Talião significa retaliação. Pagamento da dívida, vingança. E Satanás está todos os dias diante de Deus dizendo assim, Senhor, deixa eu tocar, Deus. Deixa eu tocar porque ele é pecador. Deixa eu tocar porque ele cometeu isso. Deixa eu fazer isso porque ele é pecador, ela é pecadora. Deixa eu tocar porque eu tenho de direito fazer isso. E Deus fala assim, não, ele está na cidade de refúgio. Não, ela está na cidade de refúgio. Mas muitas pessoas têm saído da cidade de refúgio. Ei, o vingador de sangue está atrás de você. A boa notícia é que tem um monte de gente como facilitador para te ajudar a chegar na cidade de refúgio. A palavra de Deus diz que nem o cego errará. A palavra de Deus diz que nem o louco errará o caminho dos céus, porque a facilitação é grande. O caminho está preparado. As pessoas estão prontas para ajudar e Jesus está de braços abertos esperando. Eu gostaria que você ficasse em pé.